coisa melhor do que saber que tudo que Deus nos fala é profético e é atual? Alguns pais esquecem de profetizar para os seus filhos. Alguns líderes esquecem de profetizar. Não importa o pensamento que as pessoas têm a seu respeito. Vocês sabiam que Deus está pensando a seu respeito? Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, eles são muito importantes. Em Jeremias 29, versículo 11, a Bíblia diz que Deus sabe, não precisa você achar que Ele não sabe. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito? Deus tem pensamentos de paz para nós. Não é pensamento de guerra, não é pensamento de destruição. Em algumas versões diz que Ele tem pensamento de prosperidade, pensamentos de nos levar tão longe quanto nós já imaginamos, de nos dar o fim que nós esperamos. Por isso que o lugar para você estar é aqui hoje. Nós temos que saber que nós somos bem-aventurados quando nós estamos diante da palavra do Senhor. Talvez você pense, eu vim aqui hoje, não sei o que eu vim fazer, alguém me convidou. Deixa eu falar com você, ninguém vem a Deus que o Espírito Santo não traga. Ninguém se move em direção a Deus a não ser que o seu Espírito o faça. Ele faz isso em um tempo certo. Por isso que eu poderia dizer que você é bem-aventurado de estar aqui hoje para ouvir essa mensagem. Amém? Por quê? Em alguns momentos Deus nos fala as coisas que Ele não falou para Isaías, que Ele não falou nem para Jeremias. Assim como Ele falou coisas para Jeremias, mas tem coisas que Ele está falando hoje. Em Mateus 13, versículo 16 e 17, Ele diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Jesus estava dizendo isso. E os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. O que é que Jesus está dizendo? Isaías quis ver um monte de coisa. Vocês já imaginaram? Hoje nós temos um tablet nas mãos. Isaías nunca teve um, né? Hoje você tem um celular nas mãos e você fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Talvez o seu filho morasse nos Estados Unidos e a única forma de falar seria esperar alguns longos dias e fazer um telefonema. Hoje, com uma mensagem de WhatsApp, nós estamos vendo o que muitos não viram. Mas o que nós estamos vendo, falando aqui, são de coisas sobrenaturais. Os nossos meninos vão ver coisas que nós não vamos poder ver. Mas as coisas sobrenaturais estão acontecendo hoje, não aconteceram lá atrás, muitas delas. Ageu não falou de Jesus. Ele ouviu algumas profecias sobre Jesus. Mas nós podemos visitar o lugar onde Jesus esteve, podemos passar onde Jesus passou, podemos falar coisas que Jesus falou, e eles nunca ouviram falar de coisas que Jesus falou pessoalmente, e nós ouvimos. Então por isso que quando você tem a oportunidade de ouvir algo novo de Deus, você tem que levantar os olhos, aguçar os ouvidos e dizer: eu sou bem-aventurado. Todas as vezes que você vem na igreja e pega a sua Bíblia, você está tendo a oportunidade de abrir a caixa de tesouro de Deus. E onde é que Deus escondeu todos os seus tesouros? Todos os tesouros de sabedoria? No seu Filho Jesus Cristo. Colossenses 2:3, a Bíblia diz o quê? Todos, por gentileza. Onde estão escondidos os tesouros da sabedoria de Deus? Em Cristo.
Então, quando você quer saber algo de sabedoria de Deus, estude a vida de Cristo. Quando você quer descobrir algum tesouro da ciência de Deus, comece a estudar o que Jesus disse, porque Jesus veio para liberar todo o tesouro de sabedoria e de ciência do céu. É muito importante entender isso. Hoje eu quero ensinar para vocês, nos nossos domingos proféticos, sobre unção para romper. Quantos de nós não estamos caminhando porque batemos a cara em um muro e decidimos assentar ali? Quantos de nós paramos de caminhar porque nós encontramos com uma montanha e falamos, eu acho que é melhor a gente fazer uma barraca aqui e ficar aqui? Então hoje eu quero que você se concentre em unção para romper. A palavra romper quer dizer arrumar um jeito de passar, nem que seja à força. A palavra romper é criar uma passagem que não existe para atravessar o outro lado. Algumas pessoas não querem fazer força, elas se contentam em ficar ali. A igreja, ela tem uma obrigação de romper, ela tem a obrigação de empurrar. Um dia Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é que a igreja não vai prevalecer contra o inferno, porque o inferno não pode lutar contra a igreja. Não existe luta do inferno contra Jesus, né? Mas o que Jesus está dizendo é que a igreja pode empurrar, que as portas do inferno não aguentam. Então, às vezes, nós esquecemos de um ingrediente chamado unção para a gente caminhar. Quando a igreja esquece a unção, a igreja para de caminhar no poder de Deus e começa a caminhar na inteligência humana. Quando a igreja para de buscar unção, de viver debaixo da unção de Deus, a igreja começa a criar mecanismos humanos. A igreja começa a se mover sem progredir, começa a fazer coisas humanas para distrair homens e mulheres, e as pessoas não veem a transformação acontecendo. Em Isaías capítulo 10, versículo 27, tem algo profético aqui em relação à unção. A unção, ela tem um poder de despedaçar algumas coisas. Primeiro, e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quantas pessoas que estão com cargas nos ombros insuportáveis, e elas tentam todas as técnicas, vão em todos os profissionais que lhes indicam, e de repente o que você precisaria era de unção, era de buscar a unção de Deus. Quantas pessoas que você conhece que estão amarradas em pessoas erradas? O que é jugo? Isso é conversa de roça. Jugo, bom, amarrar um boi no outro, aquilo é um jugo. A gente chama de canga também, né? Quantas pessoas estão amarradas no que não deveria estar? E ela tenta caminhar e não caminha, tenta andar e não anda, porque está amarrada na pessoa errada, está amarrado nas situações erradas, está amarrado nas coisas erradas. Amém? Quantas pessoas estão simplesmente caminhando com os seus pesos e já acostumado? Você talvez conhece pessoas que já acostumou a caminhar assim, carregando os pesos espirituais. Por quê? Ela decidiu ignorar que a unção despedaça o jugo. A unção, ela despedaça a carga, ela arranca a carga. É algo que Deus está dizendo no profético, acontecerá. Em qual dia? Para quem não conhece o contexto, no dia em que eu tirar vocês das prisões, no dia em que eu arrancar vocês do cativeiro. Algumas pessoas saem do cativeiro e continuam carregando as cargas do cativeiro. Algumas pessoas, para chegar na igreja, eles precisam aprender a caminhar com unção.
para romper, para entrar, para passar. E você vê as pessoas se contentando em se render. Eu não vou na igreja porque se eu for, eu vou ter uma guerra em casa. Você não resolve isso falando. Você resolve isso orando e buscando a unção de Deus para a sua família. Você resolve isso se ocupando do que Deus te mandou ocupar. Algumas pessoas pararam no caminho, simplesmente decidiram não andar mais. Por quê? Tem uma barreira aqui, não vai deixar ela passar. Tem uma parede aqui. E a unção e romper é criar um caminho, é dar um jeito de atravessar isso aqui. O que alguns fizeram? Deram um jeito de ficar ali parado. Quantas pessoas que você conhece que decidiu parar? Ela simplesmente criou uma desculpa e decidiu parar. Em Gálatas 5:7 há uma preocupação de Deus em relação a isso. Pessoas que corriam bem, pessoas que iam bem, pessoas que estavam servindo Deus bem, pessoas que estavam realizando o seu ministério bem, pessoas que estavam aliançadas com Deus, aliançadas com o que Deus queria, e de repente Deus faz uma pergunta em sua palavra: vocês corriam bem, quem vos impediu? Para que não obedeçais mais a palavra da verdade. Para não obedecer mais a verdade, começar a dar ouvidos às mentiras. Porque, irmãos, quando nós queremos parar, a gente transforma a mentira em verdade. A gente transforma as coisas em grandes verdades. E eu vou dizer para vocês, e nós usamos desculpas que não são mentirosas também. Todas as desculpas são verdadeiras. Mas Deus não aceitou a dos homens deles. E eu já disse isso para vocês. Corrieis bem. Quantas pessoas que você conhece que estava bem, e você ainda faz aquele comentário: fulano estava tão bem na igreja, o que aconteceu para ele? Ele parou de obedecer à verdade e começou a dar ouvidos às pessoas que não têm compromisso com Deus. Começou a dar ouvido às pessoas que não querem nada com nada. E Deus tem uma pergunta: você estava correndo bem, quem te impediu para que você não obedeça a verdade? Você que está em casa, da mesma forma. Talvez você não vê na igreja, está em casa assistindo essa mensagem. E a pergunta é para você também: quem te impediu? Quem está te impedindo? E Deus dá uma consideração muito importante: esta persuasão não vem daquele que te chamou. Se não vem de Deus, vem de onde? Só pode vir do inferno. E o diabo usa quem está pertinho. Ele dá um jeito de ocupar a pessoa. Ele vê que você está correndo bem, que você vai caminhar bem, ele arruma um jeito de te distrair. Ele arruma olha, sabe, o diabo, ele é expert. Primeira coisa que ele faz, ele vai fazer de tudo para você não vir na igreja. Para quê? Porque se você vier na igreja e ouvir a verdade, entender, você muda de vida. Segunda coisa, o diabo faz de tudo para te cansar. Você vem para a igreja cansado, aí você não presta atenção em nada. O diabo faz de tudo para você se distrair com as coisas de amanhã. Ele enche: não, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele monte de coisa. E a sua mente se vai. Ele rouba a sua mente. Você tem que aprender que o evangelho é uma corrida. E na corrida a gente se cansa, mas a gente sabe que tem que chegar. A gente sabe que não pode deixar de chegar no fim dessa corrida. Você pode até não chegar em primeiro, mas você tem que chegar e falar assim: eu cheguei. Fazer como Paulo: combati o bom combate, por gentileza, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu completei a corrida. Quantas pessoas que você conhece, que às vezes você encontra com ela na rua: eu já fui crente, já cantei, já preguei. Você parou a corrida. Não faz diferença se você correu só a metade. Você pode até correr devagarzinho. Alguns podem estar correndo mais que você. Mas você nunca deve parar com essa corrida. Deus disse que vai tirar a carga do seu ombro. Correr com carga não é fácil. Em alguns momentos nessa trajetória,
de viver debaixo da unção, do poder de Deus, nós precisamos aprender a guerrear, até numa corrida. E às vezes, nós achamos que isso é para outras pessoas. Ah não, isso não é para mim não, eu na igreja, eu fazer alguma coisa na igreja, eu ir na igreja. Não é questão de igreja, é questão da sua eternidade. Se eu perguntar para você aqui agora, onde você vai passar a sua eternidade? Você pode até ficar em dúvida, não, eu vou passar no céu. Sim, você pode até querer passar no céu, mas você tem certeza? Tem pessoas que acham que vai te custar algumas coisas. Não, eu vou para a igreja não, porque vai me custar o meu domingo. Vai custar só o domingo? Eu não vou para a igreja não, porque vai custar o meu dízimo. Se fosse só isso. Não vou para a igreja não, porque vai custar a minha oferta, vai me custar o meu tempo. Se fosse só isso, eu até estaria junto com você. Mas não servir a Jesus não vai te custar só bens e tempo, vai te custar uma eternidade. Está a fim de pagar para ver? Estamos a fim de ver pessoas que não querem se medir, mas olhar para Deus. Talvez você até se preocupe com quem você é. Pastor, se eu soubesse quem eu sou, eu acho que eu nem posso ficar na igreja. Você precisa parar de pensar em quem você é, para que todos saibam quem Ele é. Nós precisamos parar de nos preocupar com o que as pessoas lá fora vão dizer e começarmos a pensar no que Ele vai dizer. Quando Deus chamou Moisés, lá em Êxodo 3:11, Moisés parou e respondeu para Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quantas vezes as pessoas param de viver debaixo da unção de Deus, param de viver debaixo das mãos de Deus, porque elas se acham pequenas demais, se acham insignificantes demais. Talvez as pessoas pensem: quem sou eu para estar diante de vocês e falar para vocês? Porque se for olhar, eu poderia dizer também, mas não é a meu respeito, é a respeito dele. Eu não vim para falar de mim, eu vim para falar dele. Talvez Deus te manda fazer algo, Deus te manda você se dirigir a algo dele, e o que ele faz? O que você diz? Quem sou eu? Talvez alguém diz para você: ei, você agora vai trabalhar aqui comigo, você vai liderar aqui, você vai trabalhar. Quem sou eu para ir diante das pessoas? Quantos aqui já fizeram essa pergunta? Vários de nós. Deixa eu falar com você. Quando eu falo de unção de Deus, eu não estou dizendo que Deus depende das suas habilidades. Quem depende das suas habilidades é você e seus negócios. Quando se trata de coisas sobrenaturais, nós só dependemos de Deus. Só dependemos da unção de Deus, só dependemos de um toque de Deus. Deus não depende dos nossos recursos, Deus não depende das nossas habilidades. É simples assim, é nós que precisamos dele, é nós que dependemos dele. Toda batalha com Deus é sobrenatural, toda pescaria com Jesus é sobrenatural. Uma pescaria sem Jesus é uma pescaria, e uma pescaria com Jesus é sobrenatural. Estar em um barco no meio da tempestade sem Jesus é uma tragédia. Estar numa tempestade em um barco com Jesus se transforma em um momento que merece ser registrado na palavra, que se transformou em uma tempestade sobrenatural. Tudo, quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do nosso Deus, vocês precisam sair do natural. Esse ambiente aqui é sobrenatural. É perca de tempo entrar aqui e não aproveitar desse momento, não usufruir do que Deus está fazendo. E nós precisamos entender como Deus trabalha. Deus não depende da quantidade de pessoas. Um dia Deus mandou Gideão ir para uma batalha. Gideão achou que com 32 mil homens, ele vai tem mais de 100 mil midianitas, e eu só tenho 32 mil homens. E Deus disse: tem muito. Se você ganhar, vocês vão falar que é vocês, Gideão. Tem muito? Tem.
Deus mandou um pouco embora, 22 mil, sobrou 10. E ele achou: Senhor, só 10 mil? Ainda tem muito. Se você vencer, vocês vão falar que é a força de vocês. Imagine você com 10 mil homens para enfrentar mais de 100 mil homens. Quem é que iria? Alguém iria? Alguém pode falar: com Deus eu iria. Na real, quantos aqui iriam? Olha, tem 10 mil homens ali, e tem mais de 100 mil homens atrás daquele morro. Você tem que ir lá e ganhar deles. Vai? Você já parou para pensar a pressão daquele cabra? Era destruição na certa. Põe atenção. Tem muito. Sobraram quantos? 300. Quem ganhou foi os 300? O que Deus não queria que eles fizessem é dizer: nós ganhamos. Deus não queria a glória para eles. Deus usou eles para destruir os inimigos. Teve uma época em que um rei, Jeoás, estava com muito medo do inimigo. Põe atenção. Eliseu já estava doente, a ponto de morrer. Era o profeta da época. Acompanha. E aquele rei estava muito preocupado. Ele foi pedir ajuda a Eliseu, e ele se aproxima de Eliseu e diz: meu pai. Porque eles chamavam os profetas de pai espiritual. Meu pai, eu vim te pedir conselho espiritual. Nós temos uma batalha, eu não sei como vencê-la. Eles vão nos destruir. Então Eliseu, doente, pega um arco e flecha. Ele pegou e falou com ele: mira no oriente. Se oriente. Você precisa de orientação. Entenda o que eu vou orientar para você. Mira no oriente. E ele mirou. Eliseu colocou a mão em cima da mão dele. Eliseu estava fazendo o quê? Eliseu estava falando de flecha? Sim ou não? Estava falando com ele de um ato profético. Mira no oriente, porque só com uma flecha você não vai vencer. Ele estava dizendo: você precisa entender o que Deus está fazendo. Mira, Eliseu. Eliseu disse para ele: mira, Jeoás. Eliseu coloca a mão e fala: puxa, solta. E diz para ele: essa é a flecha da vitória. É a flecha do livramento. O segredo então é na flecha. Ele não estava entendendo. Em 2 Reis 13 está registrada essa história. No versículo 18 ele disse assim: pega as flechas. E ele pegou. Então disse ao rei de Israel: agora você vai ferir a terra. E feriu-a 3 vezes e parou. Quando ele disse ferir a terra, é porque aquele rei que estava para atacá-los era o que comandava a terra. Você vai ferir o seu inimigo agora. Ele mandou ferir quantas vezes? Não. Ele mandou ferir quantas vezes? Ele falou alguma quantidade? Ele disse: fere a terra. O rei desanimado: 1, 2, 3. E agora? O profeta ficou indignado. Ele não estava entendendo que era algo sobrenatural que estava sendo feito. Quando Deus falou para Gideão: pega o cântaro, pega a tocha. Lembram disso? Ele fez tudo que Deus mandou fazer e vai. Quando o profeta fala para um rei, ele estava desantenado, não estava prestando atenção no que o profeta estava falando. Assim acontece na igreja de vez em quando. É por isso que Hebreus 4, de 1 a 3, a Bíblia diz que se você não embrulhar com fé o que você ouve, não te serve de nada. E eu sei que para alguns não vai servir de nada. Espero que para muitos sirva. Eu estou lendo Hebreus 4, de 1 a 3. Ok? Aquele rei, a conversa dele com o profeta não serviu muito, porque ele não antenou que ele estava falando com alguém do sobrenatural. Ele não estava falando com o general. Ele não estava falando com o comandante de exército. Se você vai conversar com alguém no nível sobrenatural, você tem que estar no nível sobrenatural. Ouvir com os ouvidos da fé. Enxergar com os olhos da fé.
E o que ele fez? Ele não considerou o que o profeta estava dizendo. Ele bateu 3 vezes e parou. O rei não entendeu o profeta. Por quê? Ele estava com os olhos no inimigo, em vez de estar com os olhos no que Deus estava fazendo, no que Deus estava falando com ele. Por isso que muitas pessoas não rompem, não caminham espiritualmente. Rompem no mundo, mas espiritualmente eles não caminham. No versículo 19 a Bíblia diz que o profeta, o homem de Deus, se indignou muito contra ele e disse: você deveria ter ferido de 5 a 6 vezes. Você deveria ter batido a flecha até que ela se destruísse na terra, porque assim você destruiria o inimigo. Mas não quis romper. Estava desanimado. Então feririas os sírios até os consumir. O tanto que você bateu é o tanto que você vai conseguir ganhar deles. É o tanto que você vai conseguir feri-lo. Não era o suficiente. Quantas vezes nós queremos fazer as coisas ao nosso modo e não caminhamos? Deus está dizendo: faz assim, faz aqui. Era um ato profético. Era algo sobrenatural que eles tinham que fazer. É a mesma coisa quando alguém vem à igreja, né? Talvez você vai em algum lugar e fala assim: irmãos, põe a mão na cabeça do seu irmão. Não deixa qualquer um pôr a mão na sua cabeça quando é espiritual. Quando não é no cabeleireiro, não é espiritual. Dependendo. Então, deixa cortar o cabelo. Entre aspas. Mas, quando você está num ambiente espiritual, tudo é espiritual. Vocês estão me entendendo ou não? Uma imposição de mãos é espiritual. Eu provo para vocês. A imposição, assim como ele deveria bater como um ato profético, para romper com o inimigo, as coisas simples, quando Jesus cospe no chão e passa a barra, era um ato espiritual, era um ato profético, era um movimento, era um ambiente espiritual. Muitas pessoas negligenciam o que foi feito no âmbito espiritual, assim como aquele rei Joás negligenciou o comando do profeta. Temos que ficar atento para que nós possamos romper. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo vem e diz para ele assim: não negligencie, não deixe passar, não ignore, não esquece, não negligencie o presente que Deus te deu por mensagem profética. Em algumas versões, o dom que Deus lhe foi dado por mensagem profética. Com imposição de mãos. Não negligencie, não trata a imposição de mão de qualquer jeito. Cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Cada um dá o que tem. Algumas pessoas já negligenciaram, já abriram mão do que Deus deu. Simplesmente estão ignorando o que foi dado. Aquilo... Deus usa os homens dele, as mulheres dele, os guerreiros dele, para transferir as coisas deles nos ambientes espirituais. Paulo estava falando com Timóteo: você recebeu o dom através de mensagem profética e com a imposição de mãos dos presbíteros. O Espírito Santo, ele aceita comandos de imposição de mãos. O Espírito Santo, por quê? É um toque profético, é um ato profético. Olha em Atos 8,17. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos. E o que aconteceu na hora? E receberam o Espírito Santo. É muito importante entender isso, para que você possa romper. Quando Paulo chegava, quando Pedro chegava, quando João chegava, eles não ficavam de longe. Ele falou: vem cá que eu vou ministrar sobre vocês, eu vou impor as mãos sobre vocês. Muitas pessoas ignoram isso, negligenciam. É como aquele rei: será que isso vai dar certo? Vou bater essa flecha aqui, 1, 2, 3, e aí, profeta, tem mais alguma coisa? Era para você bater até a flecha se
se destruir na terra, porque assim você destruiria o seu inimigo. Agora só vai ferir 3 vezes. O tanto que você bateu é o tanto que você vai ferir o inimigo. E ele foi destruído. Quantos estão sendo destruídos? Porque negligenciam, ignoram os comandos proféticos. Lá em Atos 19:6, quando Paulo fez o quê? Lhes impôs as mãos. O que houve? Veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas. E a fazer mais o quê? A profetizar. Ninguém profetiza no Novo Testamento. Então o que eles estavam fazendo? Se falou que eles começaram a profetizar. Essas línguas aí irmão, se essa língua for língua internacional, estou procurando alguém. Põe aqui o inglês, por gentileza. Tem alguém com a imposição de inglês? Mandarim? Um espanhol? Eu não entendi. Irmãos, as pessoas não dão atenção à palavra como ela tem que ser. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz que quem fala em línguas não fala a... Quem fala em línguas não fala a... Eu não estou falando com você. 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em línguas não fala a homens, porque não os entende, e sim a Deus. Quando Deus quer falar com você, Ele levanta o intérprete. Ponto final. Acabou a conversa. Mas Paulo chegava, ele impunha as mãos. E aqui, eu vou impor as mãos. Aí vinha o Espírito Santo e eles falavam em outras línguas. Algumas pessoas querem entrar no reino de Deus e não querem se esforçar. Tudo tem um esforço para romper. Tem um esforço para entender os comandos. Tem um esforço para aceitar os comandos de Deus. E tem um esforço até para entrar no reino de Deus. Pastor, para entrar no reino de Deus precisa se esforçar. Irmãos, quantos de nós nos esforçamos tanto para ser crente? Esforçamos contra a família, nos esforçamos contra parentes, nos esforçamos contra pessoas que nós amamos. Diz, você não vai, você não vai, você não vai. A Bíblia diz em Mateus 11, versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Tem que romper barreiras, e os que usam de força se apoderam dele. Se você quer entrar no reino de Deus, vamos passar a força, porque o diabo vai colocar uma porta para você não passar. E Jesus diz, as portas do inferno não vão? Empurra, passa a força. Vai fechar a porta, você não passa aqui. Ele vai colocar uma barreira, você não passa. Eu passo. Por que você passa? Porque a unção despedaça tudo. Agora, se você for com sua sabedoria, conhecimento, suas flechinhas, não passa. A unção é que despedaça. A unção que despedaça os ferrolhos, que despedaça o jugo, que destrói tudo. Se você acha que vai entrar no reino dos céus sem fazer esforço, por isso que você vê as pessoas parando a corrida. Quantos de nós nos esforçamos para estar aqui hoje à noite? Se fosse olhar, pastor, não estaria aqui. Exige esforço. Quantos de nós temos que nos esforçar, uma batalha para sair, para vir numa escola bíblica dominical? Quantos de nós temos que nos esforçar para suportar os amigos de trabalho, para eles não nos arrancar do reino de Deus? Tem que romper as barreiras. Não abra mão da unção de Deus. Não abra mão. O conselho que eu dou para vocês é que vocês tenham uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida espiritual que não viva, que seja inaceitável sem a unção de Deus. Quando a unção chega, você percebe. Uma igreja, quando a unção está sobre ela, você percebe. A unção, ela não deixa as coisas do mesmo tamanho. Pensa numa bexiga. É bexiga, né? Bexiga. Balão. Pensa numa bexiga amarela. Essa é amarela.
como aquela bexiga. A unção chegou, começa a expandir. A unção não deixa as coisas do tamanho que está. A unção é a essência do poder de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, exército do Senhor, só vai encontrar Senhor dos exércitos. Porque não existe exército maior do que Deus. É por isso que só existe Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaoth. Senhor com poder acima de todo poder. Senhor com poder acima das guerras. Senhor com poderio bélico. Yahvé, Jeová, Sabaoth. É unção pura. Um dos nomes do Espírito Santo é Dínamos, ou Dunamis, ou dinamite. Explode, expande. Então quando você diz, eu preciso do poder do Espírito Santo, eu preciso de dunamis, preciso de dínamos, eu preciso de dinamite. Quando você ora por Jeová Sabaoth, você está chamando um Deus de batalha. Um Deus com poder inacessível. Por isso que você só vai encontrar Senhor dos exércitos em toda a Bíblia. Quando você encontra Senhor todo em maiúsculo, é porque é Yahvé, impronunciável, não cabe na boca, não cabe no que vamos escrever. A unção, ela não deixa as coisas do tamanho que está. Isaías 54, versículo 2, diz que quando a unção chega, nós precisamos ampliar o lugar da tenda. Nós precisamos estender as cortinas das habitações e não podemos, não tem como conter, não tem como impedir. Por isso desse conselho, amplie o lugar da sua tenda. A unção chegou, amplie o lugar da sua tenda, estenda as cortinas das suas habitações, não impeça, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Pensa em dunamis, porque senão explode. Por que eu tenho que fazer isso? Versículo 3. Todos leiam por gentileza. Deus está fazendo uma promessa profética. Vocês vão transbordar para a direita e para a esquerda. Vocês vão possuir as nações. Vocês, a tua descendência vai possuir os gentios, aqueles que não conheciam a Deus. Todo mundo vai saber quem é Deus. Quando uma igreja respira unção, quando um povo respira unção, todo mundo passa a ver Deus na sua vida. Nós precisamos parar de ficar citando outras coisas. Tem gente que a gente só vê Freud na vida dele. Ele só fala de Freud, Jung, Lacan. Falam dos seus mestres. Mas quando estamos suando unção, só falamos de Jesus. As pessoas passam a ver Jesus na sua vida. As pessoas que nós mais nos relacionamos são as pessoas com as quais nós citamos mais. Quando você começa a ler um livro, você começa a citá-lo. Quando você quer saber se uma pessoa está lendo muito a Bíblia, ele está citando a Bíblia. Ele está sempre falando da Bíblia. Ele está transbordando. Com a unção você vai atravessar. Você vai romper as muralhas. Nós precisamos passar, deixar os gigantes ir embora. Do outro lado do muro, tem coisas esperando por você. Do outro lado dessa parede que te espreme e te faz chorar, comece a buscar a Deus e não abra mão da unção de Deus. Senhor, eu preciso de unção. Eu preciso atravessar essa muralha. Vocês acham que Davi tinha força o suficiente para derrubar aquele gigante com uma pedra? Ele tinha mira o suficiente para acertar no lugar certo? Se ele jogasse para lá, o mesmo anjo ia pegar.
Ele diz: eu estou aqui em nome do Senhor dos exércitos. Ele sabia o que estava fazendo. Ele respirava unção. Ele foi ungido lá na sala. Os irmãos deles viram. Samuel jogou um óleo nele lá. Deus falou assim: esse menino, eu escolhi ele. O que ele tinha não era uma pedra boa, não era uma mira boa. Ele tinha a unção de Deus sobre ele. Qual de vocês que estão aqui que já desanimaram de continuar? Tem algo esperando vocês aqui do outro lado. Para a gente terminar, eu vou chamar 4 rapazes aqui que estão disponíveis, bem rápido. Tem? Posso chamar pelo nome? Cadê os 4 rapazes? Só se for bonito, por gentileza. Os rapazes bonitos, 4. Então vem os feios mesmo. Vamos, gente. Vem 5. Vou precisar de um extra. 2, William. Esse aqui aceitou Jesus domingo passado. Já está no altar. Esse aqui já tem 6 meses, né? Esse aqui já está ficando velho já, né? Eu tenho certeza que esse negócio está virado. Tá não? Quatro de vocês, Daniel, fica ali. Vocês 4 faz uma parede aqui para mim. Assim, ó. Você aguenta também, né? A carne é fraca, mas esteja em espírito. Estão prontos? Tem uma parede na sua frente. E você vai tentar dialogar com seus conhecimentos. A parede não está te ouvindo. Você não vai passar. Não tem como. E a bênção do Senhor está ali. Momento teatro gospel. Né? E você vai tentar de novo. Mas dessa vez você chega perto da parede e a parede te convence a não passar por ela. Ela vai falar com você: não, me convence a não passar por você. O que você falou? Eu não entendi muito bem o que ele fez. Pastor, como assim? Por exemplo, você passa a ser uma pessoa que aceita o que a parede está dizendo. Você não consegue. Você é de família pobre. Você, ninguém nem se importa com você. Essa parede de pessoas estão te atrapalhando a chegar lá. E você, às vezes você chega, o que você faz? Não tem como mesmo. E você cria um relacionamento com a sua parede. Você começa a se relacionar com a sua parede. É verdade, eu não sou bonito. Ninguém se importa comigo mesmo. Eu vou ficar por aqui. E você começa a se relacionar com as pessoas e abre mão do que Deus preparou para você. Você começa a relacionar com a parede e fala assim: ninguém está nem aí comigo mesmo, eu vou ficar aqui mesmo. Né? Eu sou assim mesmo, eu sou estranho, eu não vai ter mais o que fazer. Você começa a confiar nas mentiras do diabo. Você para de dar crédito às verdades de Deus e você continua, né? E a sua parede continua te convencendo. A sua vida vai passando. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Diz: não, você, escola, professor, você se vira com a sua vida para lá. Não adianta você tentar. Essa é a sua vida, você não vai passar daqui.
Quantos de nós já ouvimos que não vamos passar daqui? Você não presta, você não vale nada, não é? E as pessoas vão tentar te convencer, a sua parede vai só aumentando. Essa parede te leva para todos os lugares, menos para o que Deus preparou para você, que está do outro lado da parede. Sem unção, você não vai passar, você não vai romper, você não vai conseguir. Pastor, mas eu não consigo ver o que está ali do outro lado. Sabe o que está do outro lado ali? 1 Coríntios 2:9. Todos leiam, por gentileza. Vamos ler na primeira pessoa? Todos. As coisas que o meu olho não viu, e o meu ouvido não ouviu, e não subiu no meu coração, são as que Deus preparou para mim, porque eu amo. Agora olha para quem está do seu lado e aponta o dedinho e fala assim, ó, como está escrito, as coisas que o seu olho não viu, que o seu ouvido não ouviu, e não subiu no seu coração, são as que Deus preparou para você. Por que desse texto? Porque a sua parede não deixa você ver o que Deus preparou. Você só vê os seus problemas, porque a sua parede de inimigos estão falando sobre as coisas que não estão preparadas para você. Não, o que tem para você é isso mesmo, a sua vida é essa mesmo, e você passa a acreditar nisso. Você passa a acreditar que tudo que tem para você é isso mesmo. Você assim, não, é por aqui mesmo, eu não vou mexer com mais nada, e acabou minha história. Você passa a achar que não tem mais nada no futuro. E Deus olha para você e diz, olha, as coisas que eu tenho para você, os seus ouvidos não ouviram ainda, os seus olhos não viram ainda, não acabou. Não coloque um ponto aqui. A parede não pode parar você. Pastor, mas como é que eu caminho? Aí agora entra na força do seu poder. Chamamos isso de unção. Na força do seu poder. Chamamos isso de unção. Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Eu não sou da guerra. Eu sou como Gideão, eu não preciso de 100.000 homens, eu só preciso de Jeová Sabaoth. Eu não preciso de uma espada, eu preciso de uma tocha, de um cântaro e de um pau para quebrar esse negócio, para todo mundo ver a luz dele. Eu não preciso de armas, eu só preciso de Jeová Sabaoth. Você que me ouve nessa noite, você precisa voltar a romper. Você só vai romper com unção. Rompa com os seus muros. Deus não é responsável por sua alegria, Ele é a fonte da alegria, mas tem que passar para ir na fonte. Deus não é responsável por sua saúde, Ele é a fonte da sua saúde, tem que passar para ir na fonte. Deus faz com que o órfão more em família. Deus faz da estéril mãe de filhos. Você que está aqui, que quer engravidar e não consegue, a unção vai despedaçar esse jugo. Você que está aqui e acha que não vai ser mais nada na vida, o diabo mentiu para você, porque Deus está dizendo para você que o seu olho não viu, o seu ouvido não viu, nem subiu no seu coração o que Deus preparou para você. Nem subiu. São coisas grandes e maravilhosas. E de repente Deus está com o que Ele preparou do outro lado. Mas eu não estou vendo. Precisa ver? Precisa ver? Eu só preciso crer que do outro lado tem algo me esperando. Deus está me esperando. A Bíblia diz em Hebreus que Deus é presenteador daqueles que o buscam. Você precisa buscar, e para buscar às vezes você tem que passar, você tem que atravessar, você tem que romper,
Você não pode dizer, não, eu me entreguei aqui, essa é a vida que Deus separou para mim, né? Essa não vai dar mais em nada. O que Deus preparou é grande demais. Onde é que eu devo ficar? Na presença dEle. E quando nós nos colocamos na presença dEle, Deus começa a trazer sobre nós o que chamamos de unção. A parede força, a parede segura, e você às vezes desanima, você faz força e a parede te cerca, você faz força e a parede te cerca, mas de repente algo acontece. O que acontece? É como se Deus estivesse falando para Noé: faz a arca que eu vou mandar o dilúvio te buscar. Quando é que Noé levou a arca na água? Quando? Nunca. Deus falou com ele: faz a arca que eu mando o dilúvio te buscar. Entenderam nada? Elias, te prepara que eu mando um carro de fogo te buscar. A unção é um mundo sobrenatural que nós não entendemos. Você começa a viver pela fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que tem algo aqui. É a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu estou esperando, está aqui. Mas o que você vai fazer? Não é a minha força, é na força do meu Deus. Eu me agarro no que Deus falou, né? E Deus rompe a parede com a unção dele na minha vida. Deus traz o que ele prometeu. Eles não confiaram no que Deus falou, mas Deus trouxe. O que Deus tem para vocês precisa de unção para romper, para atravessar. Sem unção, você se acomoda na parede. Sem unção, você desiste aos pés do monte. Todos de pé, por gentileza. Glórias a Deus. Talvez tenha uma barreira segurando você, uma parede te cercando. Pastor, o que eu preciso fazer? Precisa de unção, precisa de poder de Deus, precisa da direção de Deus, e Deus começa a te carregar, Deus começa a te arrastar. Às vezes você chegou num ponto em que você disse: olha, para mim acabou, porque você parou aos pés da parede, aos pés da muralha. Você parou aqui e é confortável. O inimigo fez de você uma pessoa passiva, que não quer mais lutar, que não quer mais romper. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. A unção despedaça o jugo. Onde é que o diabo colocou um jugo na sua casa? Onde é que o maligno amarrou a sua família? Aos pés de que parede? Pastor, o que eu preciso? Eu vou chorar mais. Não, unção. Eu preciso de unção. Eu preciso de unção. Nesta batalha, se você lutar sozinho, você luta. Mas se você buscar unção, Jeová Sabaoth, Jeová Sabaoth, Deus que vence todas as batalhas. Aquieta-te, o Senhor pelejará por vós. Bem rápido. Obrigado, filho. Bem rápido.
enquanto o Ministério de Louvor está cantando uma canção, hoje nós vamos orar para que Deus derrame uma unção sobre você.